Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos na presença do Senhor, revendo os nossos irmãos. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Moisés, sua esposa, nossa irmã pastora Aline, nosso irmão José que nos fez o convite. E está revendo os irmãos. Isso é coisa boa. Aproveitando que estamos em pés, abre a tua Bíblia. Quero ler 2 textos sagrados. Eu quero confessar aos irmãos que eu não vou falar nada do que já não foi falado e dito aqui. Eu apenas vou repetir aquilo que Deus já começou a falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15. E depois eu quero ler Romanos, capítulo 12. Atos 16, versículo 15 diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou repetir: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, nós exaltamos porque sabemos que estás aqui. Nós louvamos o teu nome porque a sua mão está sobre este lugar. Espírito Santo, eu sou insuficiente para falar, dependo de ti para falar, mas em ti habita toda a suficiência. Fala com o teu povo, ajuda o teu povo a compreender tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Louva a Deus. Esta noite, Deus já me consolou aqui, usou o seu vaso, estou feliz por isso. Com certeza Deus vai continuar falando conosco de muitas maneiras. Amados, quando olhamos para um culto como esse, um culto de consciência missionária, não existe em meu coração propósito de falar outra coisa, a não ser se o Espírito Santo nos conduzir para outro caminho. Mas não podemos deixar de lembrar os irmãos acerca disso. E quando olhamos para o que fomos chamados, é de conhecimento de toda a igreja que Jesus Cristo chamou pessoas comuns. Diga comigo, o Senhor Jesus chamou pessoas comuns. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Cristo não chamou especialistas. Disse o apóstolo Paulo em sua primeira carta à igreja de Coríntio, que Deus chamou as coisas loucas, as fracas, as vis, para confundir as coisas sábias, para confundir as coisas que se julgam fortes. Chamou as coisas desprezíveis para confundir as coisas que se acham alguma coisa. Então Deus chamou nós, um povo comum, um povo simples, um povo fraco aos olhos da sociedade de um modo geral, mas Deus chamou pessoas comuns. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Cristo ensinou essas pessoas comuns. Os discípulos não só foram chamados, mas o Senhor os ensinou. E qual foi o período do ensino? Cristo ensinou seus discípulos por um período de 3 anos e meio aproximadamente. Mas existe um detalhe: os discípulos foram ensinados em período integral. Amém? O que isso significa? Que os discípulos deixaram tudo, deixaram os seus afazeres, deixaram as suas profissões, deixaram as suas famílias,
parcialmente para seguir a Cristo em todo lugar. Então Cristo os ensinava de manhã, de tarde e de noite. Cristo os ensinava no deserto, Cristo os ensinava no barco no meio da tempestade, Cristo os ensinava na montanha, Cristo os ensinava em todo o tempo. Então a primeira coisa que entendemos: primeiro Cristo nos chama, amém? Depois Cristo nos ensina. Cristo nos ensina, e precisamos aprender a sua palavra para poder falar aos homens. Precisamos aprender o Evangelho para poder dizer aos homens. Então foi isso que Cristo fez: chamou, depois nos ensinou, e depois Ele deu poder aos seus discípulos. Isso é maravilhoso. Antes da descida do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi lido aqui na leitura oficial, a Bíblia diz em Atos 10, aliás em Mateus 10, que Jesus deu poder aos apóstolos e os enviou de 2 em 2 para fazer missão. Depois também chamou outros 70 e deu poder a eles e os enviou de 2 em 2 para fazer missão. E aonde eles chegassem, eles deveriam dizer: é chegado o reino de Deus, curar os doentes, expulsar os demônios, e esse poder foi dado a eles. Mas o que eu quero que os irmãos entendam: esse poder não era naquele momento um poder permanente, era um poder emprestado, um poder repartido, assim como Deus fez lá no livro de Números, quando capítulo 11, Deus disse ao profeta Moisés: eu vou pegar do Espírito que está sobre ti e vou repartir com 70 anciões. Para quê? Para que eles te ajudem. Era uma porção do Espírito, mas o Espírito Santo viria no advento do Pentecoste e seria então permanente. Preste minha atenção: depois que veio o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, os dons e o poder de Deus veio para ficar. Diga comigo: os dons e o poder de Deus vieram para ficar. Queridos, então os dons de Deus são um diferencial na vida da igreja, são permanentes, não são uma porção que Deus deu para determinada obra e pronto. Não, os dons vieram para ficar. Os dons vieram, o poder do Espírito Santo veio para fazer toda a diferença na vida da igreja. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam: nós lemos aqui no livro de Romanos, capítulo 12, o corpo é um, mas tem muitos membros. Corpo de Cristo é um, mas existe muitos membros que fazem diferentes operações. E quando pensamos no crescimento do Evangelho, pensamos no crescimento do reino, a primeira coisa que pensamos, ou a maioria pensa: preciso pregar o Evangelho, preciso pregar o Evangelho, preciso curar os doentes, preciso expulsar o demônio das pessoas. É isso que pensamos. Mas nem todos têm esse dom, ou são todos que têm o dom de ser o evangelista? Não, a Bíblia não diz que todos são chamados como evangelista. A Bíblia diz que Deus chamou uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Tem pessoas que são chamadas para isso, tem pessoas que são chamadas para a obra missionária, e essas pessoas conseguem cumprir essa missão facilmente. Mas tem pessoas que não conseguem, não está dentro dela, ela quer fazer, mas não consegue. Eu já vi pessoas e já conversei com pessoas, e elas dizem assim: eu não consigo, eu já tentei e não consigo, eu tento ir, mas eu não tem jeito. Mas preste bem atenção, esta pessoa pode contribuir de outra maneira. O ponto é exatamente esse.
Eu não só posso contribuir para o crescimento do reino sendo pregador. Eu não só posso contribuir para o crescimento do reino sendo o que expulsa demônio, o que cura os enfermos, mas eu posso contribuir de outra forma e maneira, de modo que tendo diferentes dons. Quando abrimos a palavra do Senhor no livro do evangelista São Lucas, encontramos no capítulo 8 do Evangelho, o evangelista dizia assim, versículo 2: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, o qual saíra dela 7 demônios, Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Preste bem atenção, essas mulheres aqui, você não vê elas pregando, você não vê elas expulsando demônios, você não vê elas sendo missionárias de destaque, mas você vê elas contribuindo para o reino. De que forma? Com suas fazendas, investindo no reino, lançando a sua oferta na salva, ajudando Jesus a fazer a obra. O fato, queridos, aleluia, glória a Deus, é que todos nós podemos contribuir no crescimento do reino, não necessariamente como pregador, ou como um grande evangelista, ou como um grande missionário. Eu tenho certeza que se Jesus dissesse, Jesus não, o ministério a qual nós servimos, chegasse para mim e dissesse, pastor Eli, eu preciso de você em tal país, você está disposto a ir no mês que vem? Eu ia falar assim, não tem outro não? É verdade. Eu ia falar assim, Espírito Santo, eu ia conversar com o Espírito Santo, me dá um ano de oração aí, que é para mim ter certeza que eu preciso ir. Por quê? Porque não existe em mim essa disposição missionária, não está em mim isso, mas tem pessoas que têm isso. Tem pessoas que o pastor chega, vai para cá e fala, eis-me aqui. Ele é desprendido. Por quê? Porque Deus chamou ele assim. Agora eu posso contribuir de outra forma. aleluia. Não é porque eu não estou lá que eu não posso ajudar o missionário que está lá. Essas mulheres aqui, Maria Madalena, Joana, Susana e outras que a Bíblia não menciona o seu nome, elas contribuíam para o crescimento do reino. Elas ofertavam, ela plantava na salva. Para quê? Para que Jesus e seus discípulos pudessem servir a obra tempo integral. Aleluia, aleluia. Queridos, de modo que tendo diferentes dons, quando abrimos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma situação também maravilhosa. No capítulo 9, Pedro é chamado para orar por uma discípula chamada Tábita ou Dorcas. Diz o texto que ela havia morrido. O versículo 36 diz: e havia em Jope uma discípula, Atos 9, chamada Tábita, que traduzido é Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Esta discípula, como que ela servia ao reino? Dando esmola, fazendo boas obras. E o que aconteceu? Essa discípula morreu. Quando a discípula morreu, a igreja chamou Pedro. Pedro estava perto dali para orar por ela. E no versículo 39, olha só o que diz: levantando-se Pedro, foi com eles. Quando lá chegou, levaram para o quarto
E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia. O que isso significa? Como que Dorcas contribuía para o reino? Possivelmente Dorcas era uma costureira. Possivelmente Dorcas sabia fazer crochê, sabia tecer. Então ela fazia túnicas, ela fazia roupa, e ela dava para o povo. Ela agasalhava o povo, e o povo era abençoado. O nome do Senhor era glorificado. Por quê? Porque essa discípula, ela não operava maravilha, ela não expulsava demônio, ela não fazia milagres extraordinários, mas ela dava roupa, ela cobria, ela ajudava de alguma maneira. Todos podem contribuir no reino de Deus. Todos podem. Ninguém pode ficar de fora. Aleluia. É um grande erro acharmos que eu não posso contribuir com nada. É um grande erro quando pensamos: o que eu posso fazer? A Bíblia diz de um discípulo chamado Barnabé, Atos capítulo 4, versículo 36 a 37, antes dele ser um missionário, porque ele se tornou um missionário, ele contribuía para o reino. De que forma? Com seus bens. Diz o texto que ele vendeu uma propriedade e entregou ao pé dos apóstolos. Então perceba que Barnabé não era o pregador ainda, Barnabé não era um missionário ainda. Barnabé, você não vê nas escrituras Barnabé operando milagres, mas você vê que Barnabé era um discípulo cheio de boas obras, e ele ajudava a igreja com suas ofertas. E quando avançamos para o capítulo 11, Barnabé é chamado para visitar o povo que se converteu na Fenícia, Chipre e Antioquia. Do capítulo 4 ao capítulo 11, não são 7 capítulos, irmãos. Anos se passaram, do capítulo 4 ao capítulo 11, há muitos anos aqui. E passou-se os anos, agora os apóstolos chamam Barnabé: ei Barnabé, eu preciso que você vá conferir a fé dos irmãos lá na Fenícia, a fé dos irmãos lá em Antioquia, em Chipre. Vá conferir a fé deles, vai ver como está aquele povo, se a igreja lá está crendo da forma correta. É isso mesmo. Queridos, antes de você chegar à posição de missionário, antes de você chegar à posição de ser enviado, você vai servindo a Deus, fazendo o bem, contribuindo, investindo, orando, intercedendo, fazendo o que você pode, até que chegue o dia que Deus te chama. E quando nós olhamos para o perfil de Barnabé, isso é maravilhoso, irmão. Capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 24, olha o que diz. Capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem. Qual que era o perfil de Barnabé? Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. O que eu preciso para que Deus me use na sua obra? Ser homem e mulher de bem. Ter o fruto da bondade. Estar pronto a contribuir na obra do Senhor. Aleluia. Homem de bem. Por que os apóstolos enviaram Barnabé? Porque ele era homem de bem, porque ele era cheio do Espírito Santo.
O que significa ser cheio do Espírito Santo, irmão? Ser cheio do Espírito Santo significa a maioria do tempo ser controlado e dirigido pelo Espírito. A maior parte do tempo o Espírito Santo vai conduzir as suas ações. A maior parte do tempo o Espírito Santo vai te direcionar. Ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito Santo te dirige na maior parte do tempo. Esses dias eu estava querendo ler um livro. O Espírito Santo vai me impedir de ler um livro? Vai não? Vamos lá. Se eu quiser ler o livro, eu posso ler o livro ou não posso? E eu queria ler o livro. Só que aí eu comecei a olhar para o livro e eu decidi perguntar para o Espírito Santo se eu poderia ler aquele livro. Aí quando eu decidi perguntar, o Espírito Santo vai ler outra coisa. Percebe, irmão? Ser cheio do Espírito Santo é quando você entrega as suas ações para Ele. Eu posso ler o livro? É lógico que pode. Você pode ler o livro. Mas quando você diz, Espírito Santo, eu devo ler esse livro? Aí o Espírito Santo, não, vai ler outra coisa. Certa feita, só para que os irmãos entendam. Lembra quando aquele artista mundial popstar Michael Jackson morreu? Vai fazer o que, uns 15 anos atrás ou mais? Por aí, né? E eu comecei a pensar, a refletir na vida dele. Eu falei assim, rapaz, mas dá uma mensagem. Eu vou pregar sobre o Michael Jackson. Dá uma mensagem, dá um estudo tremendo aqui. E dá, irmão. Aqui dá para falar sobre a família e tal. Dá para jogar ele aqui, jogar ele lá e tal. E comecei. Aí, irmão, o Espírito Santo, por que você não fala de Jesus? Vai ser muito mais edificante. Pega esse tempo aí que você quer gastar e debruça o seu entendimento no caminhar de Jesus, no que Ele fazia, nas suas atitudes, nas suas obras, e a igreja vai ser muito mais edificada. Sabe o que é isso? É sinal de que você é cheio do Espírito Santo. É quando você decide entregar suas ações aos cuidados do Senhor. Senhor, me dirige. Por que os apóstolos chamaram Barnabé para fazer uma missão lá em Antioquia? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de bondade. E ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. E diz ainda, e cheio de fé. Aleluia. Cheio de fé. Amados, a Bíblia diz, um texto muito conhecido nosso, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que é Deus não se agradar de você? É quando você faz alguma coisa sem crer. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 14:23, tudo que não é por fé é pecado. Tudo que eu fizer, se não houver fé, eu estou pecando. Então perceba que a obra de Deus deve ser feita com base na fé. O que é fé? É crer que Deus me recompensará. É crer que todo investimento, toda semente que eu plantar, toda oferta que eu lançar na salva, toda oração que eu fizer, tudo que eu fizer para Deus, Deus me recompensará. E se eu fizer alguma coisa sem fé, Deus não se agrada e eu estou pecando. Aleluia. Amados, todos podem e devem contribuir. Todos. O fato é que algumas pessoas contribuem para o reino, não sendo pregador nem sendo missionário, mas recebendo o missionário. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 13 a 15, que Deus revelou a Paulo que ele deveria pregar em Macedônia. Chegando lá, ele pregou para algumas mulheres, e uma mulher chamada Lídia
recebeu o Evangelho, foi batizada e constrangeu Paulo e Silas para ficar em sua casa. Como que Lídia contribuiu para o crescimento do reino na Macedônia? Sendo a sua casa uma sede para os apóstolos. Então perceba que a casa de Lídia se tornou uma base missionária apostólica. Foi assim que ela contribuiu. Paulo, Silas, se eu tenho achado graça, fique em minha casa. Aleluia. More em minha casa enquanto você estiver pregando por essa região, enquanto você estiver fazendo a obra de Deus nessa região. Na minha casa vocês vão ter aonde dormir, na minha casa vocês vão ter aonde comer, na minha casa vocês vão ter aonde tomar banho. É assim que eu vou contribuir para o reino. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Queridos, todos podem contribuir. Jesus estava no deserto e havia uma multidão enorme lá. O texto vocês conhecem muito bem. Evangelista São João, capítulo 6, diz o texto que Jesus perguntou ao seu discípulo: quanto de pão precisaremos para alimentar essa multidão? Diz o texto que o discípulo disse assim para Jesus: nem que se tivesse 200 dinheiro. Felipe disse a Jesus, Evangelista São João, capítulo 6, versículo 7, nem se tivéssemos 200 dinheiro. Mas um dos seus discípulos, chamado André, diga comigo, André. Não olhava a dificuldade. André olhava o que eu posso dar. Amados, tem gente que fica olhando o que eu não tenho, quando deveríamos olhar para o que eu tenho. Deus não está procurando o que você não tem, Deus só quer o que você tem. Felipe disse: não tem dinheiro, não tem como. O que André fez foi procurar alguma coisa. E o que ele encontrou? Um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Diga comigo, pão de cevada não é o melhor pão. Amém? O melhor pão é o trigo. O melhor pão é feito de trigo. Mas este jovem não tinha o pão de trigo. O que ele tinha? Pão de cevada. E trouxe até Jesus. Queridos, todos podem contribuir para o crescimento do reino. Não olha o que você não tem, olha o que você tem. Aleluia. Tem gente que diz assim: se eu tivesse muito dinheiro, eu ia poder ajudar na obra de Deus. Não olhe o que você poderia ter, olhe aquilo que você tem e dê aquilo que você tem. Invista com o que você tem. Diz a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem gente que não chega no muito porque não é fiel no pouco. Quer ser o grande, mas não consegue ser o pequeno. Enquanto você não for o pequeno, você não vai chegar no grande. Vai plantando, vai insistindo, vai sendo fiel com aquilo que você tem, e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Aleluia. Qual foi o resultado? Mais de 5.000 homens alimentados, sem contar mulheres e crianças, que são muito mais que 5.000 pessoas. Como eu posso contribuir? Irmãos, o Senhor Jesus, para fazer a sua obra, ele dependia das pessoas. Diga comigo, a obra de Deus não mudou. Irmãos,
do mesmo jeito que era antes, é hoje. Só passou o tempo. Mas Deus, Jesus, ainda depende das pessoas para que o Evangelho seja propagado. Cristo estava pregando e uma grande multidão ficou em volta dele. O que Jesus fez? Foi até o barco de Pedro, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 a 3, e disse assim para Pedro: presta o seu barco. Queridos, Jesus também pede coisas emprestadas. Coisas emprestadas. E há muitos exemplos disso. Jesus disse para Pedro: eu preciso pregar aqui para esse povo, e eu preciso do seu barco, me empresta. O que é que Pedro diz? Ao seu serviço, Senhor, use o barco. Jesus não só emprestou o barco, Jesus também pediu emprestado um jumentinho. Capítulo 11 do livro de Marcos, a partir do versículo 2, diz o texto que ele precisava entrar em Jerusalém, para que se cumprisse o que fora dito a respeito dele: o seu rei vem diante de ti, sentado num jumentinho. Mas Jesus não tinha jumentinho, ele precisou pedir emprestado. Querido, Jesus vai pedir coisas para você, e você está disposto a emprestar? Você está disposto a contribuir? Aleluia. Os discípulos foram lá e desamarraram o jumentinho. O dono apareceu. O que vocês estão fazendo aí com esse jumento aí? Falou assim: não, é que o mestre precisa dele. É para o mestre? É. Pode levar. Aleluia. Aleluia. Então diz o texto que colocaram Jesus sobre o jumentinho, e ele entrou em Jerusalém. E quando ele entrava, muitos estendiam as suas vestes. Preste bem atenção, eu não tenho uma oferta. O que eu vou fazer? Tiravam as suas túnicas e colocavam no meio do caminho, para que Jesus passasse por cima. Não tem tapete vermelho, mas tem as minhas vestes, tem a minha roupa, pode passar por cima. Tinha gente que não tinha roupa, foram lá e pegaram ramos de oliveira e jogaram no chão, passe por cima. Tinha gente que não conseguia pegar ramo, e ia na frente: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Todos podem contribuir para o crescimento do reino. Você pode fazer alguma coisa. Um empresta o jumento, outro põe a roupa no chão, outro põe galho de árvore, e outro vai glorificando, e o reino de Deus é glorificado, e Deus é exaltado. Aleluia. 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 Todos podem contribuir. Todos podem ajudar. Jesus também, além de emprestar barco, além de emprestar jumento, emprestou um cenáculo. A última Páscoa, ele disse aos seus discípulos: vai na cidade e vê um homem que está carregando um cântaro de água, segue ele. Capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 10. E disse: quando esse homem entrar na casa, procure o dono da casa e diga: o mestre quer emprestar um cenáculo. E aquele dono da casa já tinha preparado um cenáculo mobiliado para emprestar para Jesus. Queridos, todos podem ajudar, todos devem contribuir. Aleluia. E quando olhamos, para concluir, lá na frente no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, há um texto muito interessante. O apóstolo Paulo está incentivando a igreja de Coríntios a ofertar. Diga comigo: há pessoas que são exemplos para nós. Irmãos, a sua motivação faz o outro ofertar. A sua disposição. O pastor fala aqui: pastor Moisés, vamos levantar uma grande oferta. Aí o que acontece? Todo mundo fica lá.
cri, né? Aí chega alguém e se levanta e lança uma oferta. O que faz com os outros? Motiva. Se você ler um livro chamado Avivamento por Meio da Oração, do pastor saudoso Pom Yong-Shu, ele disse que eles precisavam fazer uma grande igreja e não tinha dinheiro algum. E eles estavam orando para Deus dar recurso. Chegou uma hora que uma mulher, uma senhora, ela não tinha nada para ofertar. A única coisa que ela tinha era um vaso que ela colocava comida. Ou seja, aquela mulher era uma pedinte. Ela vivia de esmola, mas era crente. Havia uma crise mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial. Havia acabado de acontecer. Toda a Coreia estava em grande miséria. E eles estavam num projeto de construir uma grande igreja. Então aquela irmã levou a sua tigela e deu para o pastor. Pastor, está aqui a minha contribuição. Ele falou assim: irmã, uma tigela é tudo que eu tenho. Mas você vai comer como? Eu me viro para comer. Estou contribuindo com essa tigela. Sabe o que aconteceu? O espírito do egoísmo foi quebrado. Quando aquela mulher tomou aquela atitude, o espírito que estava segurando a mão das pessoas caiu por terra. Aleluia. O espírito do só pensar em si mesmo caiu. Então alguém disse: eu compro essa tigela por tanto dinheiro. Ei, Abacaue. Outro disse: eu vou comprar por mais dinheiro ainda. Então houve um despertamento. Todos começaram a ofertar. Todos podem contribuir. Irmão, aconteceu algo há muitos anos atrás que marcou a minha vida. Irmão, eu sou pobre. Sempre fui pobre, mas teve um tempo que estava perto. Meu Deus do céu, né? Teve um tempo. E quem tem mais de 40 anos viveu coisa nesse tipo, uma crise terrível. E eu era pequeno, fui para a escola, só que eu tinha ganhado uma calça que era tudo. Não tinha esse negócio de comprar, né, irmão? Era ganhado. Irmão, a calça era de adulto. A parte do tava aqui, ó. Eu acho que foi eu que inventei a calça cagão. E era aqui. Mas eu vou pelado? Não. Vou para a escola. Porque lá tem merenda. E tô indo. E vinha uma irmã que tinha melhor condições, levava o filho dela para ir para a escola. Aí ele passava lá. Esse jovem conhecido chamava Eliseu. Aí ele me chamou, como ele sempre chamava. Só que aquele dia eu estava com aquela calça, né? Quando ela viu aquilo, irmão, ela ficou muito triste com aquilo. Ela ficou triste. Falou assim: meu Deus, não, isso não pode acontecer. Não me falou nada, não falou nada para minha família e segue a vida. Passou-se umas 2 semanas. Essa irmã trabalhava numa loja de costura. Ela pegou muitos retalhos de jeans e fez umas 5 calças para mim de retalho de jeans. Irmão, que calça bonita, irmão. Chegou lá em casa certinho. Essa irmã contribuiu para o Evangelho. O nome do Senhor foi glorificado. E até hoje eu sempre lembro: o Senhor foi exaltado aquele dia na minha família através daquela irmã. Ela não comprou roupa nova, mas ela foi inteligente. Ela foi sábia, diligente. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Queridos, quando olhamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 8, olha o que Paulo está dizendo, incentivando a igreja de Coríntios a ofertar. Capítulo 8, versículo 2. Versículo 1: também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia.
Perceba que a igreja de Macedônia começou através de uma visão que Paulo teve. Lídia fez da sua casa uma base missionária para Paulo. E Paulo está dizendo aqui: as igrejas, no plural, de Macedônia, as igrejas cresceram lá. A obra de Deus foi feita lá. O povo cresceu. E ele diz assim, versículo 2: como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, como em profunda pobreza superabundou em riqueza de generosidade. O que Paulo está dizendo? Esse povo aqui é pobre, mas esse povo aqui é rico em generosidade. Esse povo em profunda pobreza superabundou em generosidade. Olha o que diz o versículo 3: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eu vou dar tudo que eu tenho e vou fazer um pouco mais. Vou dar além do que eu posso. Aleluia. Mas espera aí, porque houve na igreja de Macedônia esse sentimento? Diga comigo, por quê? Porque houve em Macedônia esse sentimento. Por que os crentes lá, irmão, tinham esse sentimento? Porque o versículo 5 responde. Olha o que diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Primeiro eles se deram ao Senhor, então eles se entregaram para o Evangelho totalmente. Senhor, eu me dou para ti. E depois se deram em favor da obra missionária. Tem gente que se dá ao Senhor, mas não se dá à obra missionária. Tem gente que entregou sua vida para Jesus com verdade, mas quando é para se dar para a obra, contribuir de alguma maneira, ele ainda não se deu. Mas a igreja de Macedônia não, ela se deu para a obra. Eu me entreguei para Jesus e me entreguei para o crescimento do reino. Eu me entreguei para Jesus, mas tudo que eu puder fazer para que a obra de Deus cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado, eu vou fazer. Aleluia. Eu vou dar o que eu posso e o que eu não posso. Aleluia. Irmãos, o sentimento apostólico e o sentimento missionário, Paulo diz assim: eu tenho para mim que Deus nos colocou como os últimos. O que Paulo está dizendo? Quem quer ver a obra de Deus crescer é igual uma mãe que não está nem aí se a sua casa está sem pintura, se está vazando água, não está nem aí. Ela quer que os seus filhos prosperem. Se os meus filhos estão bem, eu estou feliz. O que eu puder fazer para que os meus filhos cresçam e prosperem, eu estou feliz. Paulo dizia: eu não estou aqui para ser servido por vocês, eu estou aqui para dar a minha vida e desgastar a minha vida no Evangelho. Eu serei o último a ser recompensado. Querido, quem quer ver o crescimento da obra, não busca a sua própria recompensa. Quem quer ver a obra crescer, não pensa em si mesmo, pensa no que é do outro. E quando você lê capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz assim para a igreja de Coríntios: vocês cresceram na palavra, vocês cresceram na ciência, vocês cresceram na fé, vocês cresceram no amor por vocês.
Irmão, amar essa comunidade aqui é fácil ou não é? É fácil, você está aqui. Amar minha família não é fácil? É minha família. Agora, amar a família do outro é que é difícil. Pensar na igreja que está lá longe é que é difícil. Mas eu preciso ter esse sentimento. Eu preciso contribuir na obra de Deus, tendo fé que Deus recompensará todo investimento. Amém? Amém? Querido, que fique com essa palavra e que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Devolvo a palavra ao nosso pastor. Obrigado, em nome de Jesus. Boa essa palavra, igreja. Aleluia! Continua abençoando o pastor ali, em nome de Jesus, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Irmãos, aqueles que